19h30 dessa sexta-feira, 24 de julho, vamos iniciar mais uma live JQC. E mais uma vez o tema hoje será micromobilidade ou mobilidade. Teremos hoje aqui o Daniel Gucci, diretor executivo da Aliança Bike. Já vamos colocá-lo aqui conosco para essa conversa sobre essas perspectivas por uma cidade melhor, um mundo melhor, com o uso mais disseminado da bicicleta. Olá, Daniel, boa noite, tudo bem? Obrigado. Oi, Paulo, peraí, deixa eu ajeitar meu celular, que Vai lá. ele tem o design esquisito, que a entrada do fone é embaixo, então eu não consigo apoiar direito, aí preciso usar uma gambiarra, né? Nada que não tenhamos vivido antes, né? Olha só, olha a gambiarra. Acho que ficou bom. Maravilha. Maior estabilidade que essa não temos. Daniel Gucci, muito obrigado por aceitar esse convite do Jornalistas que Correm, esse site que fala tanto de corrida de rua, mas que ultimamente tem derivado, ultimamente não, já há bastante tempo tem derivado para assuntos de mobilidade, micromobilidade, bicicleta é um assunto central aqui também, e a Aliança Bike, que tem 20 anos aí, se não me engano, de atuação nesse setor, é certamente um dos atores mais importantes. É isso, né? 20 anos e vocês são uma associação que representam especialmente fabricantes e pequenos empresários ligados à bicicleta, né? Paulo, a gente tem, na verdade, a aliança surgiu em 2003, então a gente está falando de quase 20 anos. Uhum. E a aliança foi formalizada com o seu CNPJ como associação a partir de 2009. Então, ela existe desde 2003, mas para efeitos institucionais, formais de CNPJ, tem 11 anos. Tá. Foi em 2009 que ela se formalizou no seu estatuto com o CNPJ. Mas, Paulo, antes de mais nada, eu queria muito agradecer o convite e dizer que, para mim, vocês são uma referência. Inclusive, acompanho à distância, evidente, porque eu não sou do universo da corrida de rua, mas desde o começo dos anos 2000 acompanho. Quando trabalhei na Secretaria de Esportes em 2006, 2007, conhecia o trabalho de vocês, sabia do trabalho de referência de vocês, então para mim é uma honra receber esse convite e a gente poder aqui desenvolver, porque eu sei que vocês são também referência nessa parte toda da atividade física, como também uma parte importante da reorganização urbana, do espaço urbano, da discussão dos espaços públicos, que eu acho que no final das contas é o que nós estamos discutindo aqui. Não acho que tem tanta diferença entre os modos, né? Muito obrigado. Eu estava dando uma olhada nas empresas, nos CNPJs que integram a aliança, e a gente, se me corrija se eu estiver errado, a gente vê claramente ali que é uma grande comunidade de pequenos empresários. Me chamou a atenção por ser o único, mas ao mesmo tempo que não deveria ser o único, uma empresa que não é desse universo, que é a da FIT. Mas a ideia de prestigiar a bicicleta e a mobilidade me parece assim, uma ideia absolutamente contemporânea, pertinente. Assim, eu sinto falta, por exemplo, de uma Vitacom ali, que é cujo CEO, cujo fundador é um cara que é um incentivador contumaz da micromobilidade, da bicicleta, do andar a pé. Me fala um pouquinho como é que vocês se constituíram como aliança. Bom, nós temos hoje mais de 90 associados, estamos com 92, talvez, número mais atual. Não são só pequenos empresários, não. A gente tem
marcas globais grandes, como Specialized, Trek, Scott. Nós temos fabricantes nacionais de grande porte, como a Track Bikes, que fabrica aqui em Guarulhos, que tem centenas de funcionários no seu processo fabril. O grupo JPP, que monta bicicletas em Governador Valadares, tem mais de 200 funcionários, é a maior indústria da região sul de Minas Gerais. Enfim, isso estou citando alguns aqui, mas o que você citou como... Em termos pequenos também, evidente, lojistas, bike shops também, startups. Eu acho que o DNA da Aliança Bike é exatamente nós falarmos sobre a economia da bicicleta em suas diversas manifestações. Então, a gente, obviamente, tem um carinho pelo mercado de bicicletas stricto sensu, né? Importação, distribuição, fabricação e varejo. Eu acho que, como coração, eu acho que a Aliança é isso, mas a gente, nos últimos 5 anos, pelo menos, ampliou o seu leque de associados e também de frentes de trabalho, compreendendo que a economia da bicicleta, ela se ampliou de tal forma que outras empresas com outros modelos de negócios estão nos procurando e estão, inclusive, contribuindo de forma muito forte, muito intensa com essa economia. Então, você citou muito bem o caso da FIT, que acabou de se associar. Na verdade, ela acabou de se associar não pelo negócio principal dela, que é o e-commerce na área de moda, né, de vestimentos, sim, vestuários e tal, mas pela sua atuação que está crescendo em entregas de bicicleta. Então, interessou a eles se aproximar do universo do setor de bicicletas para atuar de forma mais intensa nas entregas feitas em bicicleta, que é uma das áreas de atuação da Aliança, que é estudar e fazer projetos e incentivar a ciclologística, que a gente chama. Mas, na mesma linha da Dafit, nós temos empresas, por exemplo, como a Tembici, que é a maior operadora de bicicletas compartilhadas da América Latina, que também é associada. Várias startups que buscam solucionar, por exemplo, ainda dentro da área mesmo da logística, junto com a que você citou, a Dafit, tem uma empresa que se associou, que é de lockers em centros urbanos, para você criar mini hubs de distribuição a partir deles, que também tem a ver com a lógica das entregas em bicicleta, que você distribui em vários pontos e os ciclistas vão buscando, pegam as entregas nesses hubs e vão distribuindo casa a casa de uma forma, né, quer dizer, com menos impacto, de uma forma mais descentralizada e a partir de bicicletas. Então, são modelos que têm tudo a ver com o mercado de bicicletas. A gente também tem os fabricantes de bicicletas desse universo da logística, a Dream Bike, por exemplo, que é uma das nossas empresas, que é fabricante aqui de São Paulo, que é um dos diretores da Dream Bike, é uma das maiores fabricantes de triciclos. A Galileus, que também é um dos nossos associados, é uma das maiores fabricantes de bicicletas cargueiras, daquelas bem tradicionais. Enfim, então a gente está falando de um universo expandido. É um olhar holístico sobre a economia da bicicleta, Paulo. Essa é um pouco a ideia da atual da Aliança. Tá. E com isso vocês, de alguma forma, deixam de privilegiar os CPFs, digamos? Por exemplo, as categorias que hoje se usam a bicicleta para trabalhar, né? A gente está falando claramente aí dos entregadores de apps de delivery e tal, que é uma coisa recentíssima, mas é uma questão que vocês se debruçam, como a gente pode ver nas 10 propostas que vocês fizeram na pandemia, de que a gente deve falar um pouco mais para frente. Os trabalhadores e também os cicloativistas se veem representados por vocês? Nós não temos a previsão estatutária de associados pessoa física. Uhum. Mas não é que nós rejeitamos isso, mas é algo que nós nunca, e não vou dizer que a gente não vai nunca, tá certo? A gente até agora não abriu esse caminho de possibilidades de associação pessoa física, até porque, no meu entendimento, o nosso estatuto está todo desenhado como missão, como proposta de trabalho, a partir dos CNPJs, mas não só de empresas, também temos CNPJs de organizações sociais. Então,
que têm interesse ou atuam também na área da economia da bicicleta, como o Instituto Aro 60, a UCB, que é a União de Ciclistas do Brasil, o Clube de Cicloturismo. Então, esses são associados nossos e também nós também somos associados dessas organizações de abrangência nacional, tá certo? Então, mais pessoa física, Paulo, não é um cenário tão longínquo de pensar. A questão de sempre abrir um caminho novo em primeiro lugar, qual é a expectativa que as pessoas têm ao adentrar, ao se filiar, ao se associar a uma entidade, e a entidade, de uma certa forma, não pode frustrar essa expectativa. Então tem que ter um casamento muito ajustado, azeitado entre a empresa ou a pessoa física que está entrando e aquilo que ela vai poder contribuir ou receber em troca de participar daquilo. Então, eu acho que eu tenho até uma postura um pouco mais conservadora nesse sentido, ao invés de buscar milhares de associados ou de pessoas, eu acho que o crescimento orgânico e o crescimento que nós temos tido, por exemplo, na Aliança, a gente tem tido um crescimento em torno de 4 a 5 novos associados por mês, tem sido muito bom no sentido de que a gente consegue entender, quando uma empresa entra, qual que é a expectativa dela e por que ela entrou. Quer dizer, como é que ela ficou sabendo, quem falou para ela se associar, qual foi o impulso que fez com que ela quisesse se associar, e a partir do momento que ela se associou, o que ela quer, o que ela está buscando. Tá certo? Então, para que a gente também não frustre essa expectativa, porque é muito ruim, porque o trabalho que a Aliança faz é um trabalho visando o coletivo, é um trabalho visando o interesse público, é um trabalho visando que todo o mercado, a gente está falando de todos os setores dentro do mercado de bicicleta se beneficiando, porque todos têm que crescer juntos. Então, a gente pode frustrar pessoas que queiram, por exemplo, entrar na entidade para ter algum ganho financeiro, para ter algum tipo de vantagem para o seu negócio particular, e aí acaba frustrando, porque a Aliança ela não está aí para isso, a gente rejeita esse tipo de desejo, de vontade e tudo mais, mas vou te dizer, Paulo, há muito tempo isso não acontece, então é muito legal ver que o interesse das empresas de se aproximarem é exatamente para essa construção coletiva que a gente tem um pouco liderado, nas frentes que a gente tem atuado. E isso é incrível, porque você cria um laço com essas empresas, com esses associados, muito mais forte do que simplesmente aquele que está buscando algum tipo de vantagem que pode ser mensurado na ponta do lápis ou alguma coisa assim, como a gente vê em outras entidades de classe e tudo mais, que muitas vezes por uma questão legal ou mesmo por uma questão financeira é o único tipo de vínculo que se tem. E não é o nosso caso. O nosso vínculo é puramente focado no interesse público, no desejo dessas empresas, dessas entidades, de construírem coletivamente o crescimento do mercado. Apesar disso, eu queria começar entrando mais na nossa conversa, te fazendo uma pergunta mais pessoa física do que jurídica. Antes da Aliança, você é um cara que milita pela bicicleta, né? Individualmente, em organizações, e eu queria saber de você, se passado esse tempo todo que você está nessa lida, qual que é o teu sentimento hoje? Frustração, alegria, sente que houve ganhos, sente que houve retrocessos? Em que momento a gente está no Brasil? Eu não tenho sentimento de frustração, Paulo, em nenhum momento. Acho que eu tenho bastante tempo nesse universo militando na área da bicicleta, mas talvez não tanto tempo para me sentir frustrado, dizendo que, olha, toda a batalha que nós fizemos, ou toda a luta que nós fizemos foi em vão. Até porque, ainda que a passos muito curtos, alguns avanços a gente começa a observar. E todo movimento, e eu atuo com a advocacy, né, a incidência política, há bastante tempo, e a gente vai compreendendo as estratégias e táticas para alcançar um objetivo que na esfera pública nós sabemos que não é em um mês, em um ano,
que é um processo que se desenrola para que uma grande decisão, mesmo para conseguir infraestrutura, mesmo para conseguir recursos para viabilizar a infraestrutura, são processos, são construções junto ao poder público, seja local, no nível municipal, seja estadual ou junto à União, governo federal, né? Então eu não me sinto em nenhum momento, eu me sinto... quando há ainda desafios a todo segundo a gente encontra, eu me sinto de uma certa forma reenergizado. E eu acho que esse período que nós estamos vivendo agora, para nós do mundo da bicicleta, tem sido um momento de muita energia e muita reenergização para as nossas lutas diárias, porque a gente tem visto um aumento muito grande de procura por bicicletas, de gente que não considerava usar a bicicleta como meio de transporte, está buscando como meio de transporte, de gente que não considerava a bicicleta como atividade física e está buscando a bicicleta como atividade física, até para parte porque as academias estavam fechadas, mas parte principalmente porque a bicicleta, as pessoas viram que ela é excelente exatamente porque ela traz saúde, qualidade de vida e te permite ficar ao ar livre e reduzir muito a possibilidade de contaminação. Então, o que nós estamos vivendo hoje e que a gente consegue observar pelos números, eu encaro como uma enorme forma de estímulo para todas as batalhas que a gente sempre teve. Então, essas coisas eu acho que vão dando gás para que a gente em nenhum momento, eu acho que arrefeça, porque também a gente está vendo, as políticas públicas demoram, mas elas estão acontecendo. São Paulo, por exemplo, onde eu estou e onde eu milito há muito tempo, a gente chegou a acumular na cidade quase 2.000 quilômetros de estrutura planejada, até o ponto de ter uma gestão, por exemplo, do prefeito Fernando Haddad, que sentou com os ciclistas para construir uma agenda e em 4 anos conseguiu ampliar para quase 500 quilômetros de ciclovias, uma cidade que até então não chegava a 50 quilômetros de infraestrutura, tá certo? Uhum. Então, a gente sabe que tem janelas de oportunidades nesse processo de incidência política que a gente tem que aproveitar. E se nós desistirmos no meio do caminho, nos sentirmos eventualmente desestimulados e abandonarmos a pauta, a agenda não vai sozinha. Então a gente tem que, de uma certa forma, ter uma certa resiliência para que isso tudo aconteça e aproveitar as janelas de oportunidades, que eu acho que a gente está vivendo uma, para, como diz o nosso pior ministro do meio ambiente da história do Brasil, para passar a boiada das boas políticas cicloviárias, tá certo? Então eu acho que é uma baita janela de oportunidades. Você me deu gancho para falar do pandemia ou do pós-pandemia, embora acho que falta muito para o pós-pandemia, mas eu queria só insistir em uma pergunta anterior que justifica um pouco essa que eu fiz. Que assim, porque o uso da bicicleta é absolutamente óbvio, patente, cristalino, que é salutar para a comunidade, salutar para qualquer cidade. Você está tirando um carro ou alguns carros, você está produzindo menos poluição ambiental. E, paradoxalmente, as pessoas tendem a ver o ciclista, algumas pessoas, como um inimigo. Há pessoas que hostilizam o ciclista, e não são poucas. Então, e eu acho que isso se acirrou, especialmente com a questão da polarização política. E um segundo aspecto que justifica essa minha questão anterior, e eu vi no Facebook de vocês, agora não lembro quem que escreveu, mas alguém da Aliança, que deu a entender que as pessoas, os cicloativistas, ou muitos dos ciclistas, não querem saber da política institucional. Eles querem espaço para bicicleta, mas se envolver com política, se envolver com conversa com vereador, com conversa com deputado estadual, é como se fosse assim uma invocação ao diabo. Eu estou exagerando demais, estou carregando demais nas tintas, ou isso realmente é um senão para vocês? Paulo, muitas questões dentro dessa sua pergunta. Primeiro, vamos começar pela questão da política cicloviária que foi colocada em xeque, questionada, polarizada, partidarizada. Eu acho que tem o processo que nós vivemos pós 2013,
né, depois de todo o movimento que o movimento Passe Livre começou, que eu acho que foi apropriado por setores complicados da sociedade, mais reacionários, que acabaram introduzindo um contexto que eu acho que culminou na eleição do Jair Bolsonaro, e nesse processo de 2013 para cá, a gente viveu nas políticas cicloviárias uma tentativa equivocada, tá certo? Que eu acho que já está corrigida, mas por um momento muito forte, porque naquele momento agudo das manifestações e do impeachment da presidente Dilma, foi o ápice das políticas cicloviárias na cidade de São Paulo, que tem a dimensão que a cidade de São Paulo tem para o Brasil de ser a maior cidade. Acaba sendo um baita megafone. Claro. E nesse megafone que foi a cidade, muita gente, eu acho que a parte da imprensa caiu nessa, parte dos movimentos, e acabaram tentando ligar a imagem das políticas cicloviárias a um desgaste da própria imagem do Partido dos Trabalhadores, por conta também do processo que a presidente estava vivendo. Então, eu acho que está corrigido isso, tá certo? Quando um prefeito como Bruno Covas, que vem de outro grupo, anuncia, por exemplo, logo, mais 173 quilômetros de ciclovias com a mesma tinta vermelha que foi feita na gestão Haddad, eu acho que simbolicamente pacifica essa questão. A tinta vermelha não foi escolhida porque era o PT. A tinta vermelha foi escolhida porque está no caderno técnico do CONTRAN, certo? Então, foi um grande surto, um delírio coletivo, eu acho, que a gente já está vencendo. Não vencemos 100%? Ainda não. Mas eu entendo que hoje já não tem, você já não vê mais setores reacionários da sociedade, setores do comércio, por exemplo, criticando, ou indo às ruas, ou mesmo com aquela mesma virulência que aconteceu em 2015, 2016. Você já não tem mais isso. Tanto não tem mais isso, todas as pesquisas mostram uma aprovação à política cicloviária muito superior a 70%, 80%. Então não tem... Veja, se a gente dá voz para um ou dois que são contrários porque, sei lá, acordaram e acharam que aquilo era ruim para eles, contra 80% de aprovação da população, a gente está muito louco, tá certo? A gente não pode. São barulhentos? São barulhentos, mas mesmo assim, a ampla maioria da população aprova qualquer política cicloviária, qualquer política em benefício do uso da bicicleta, assim como o transporte público, que também é questionado por uma parcela importante da sociedade que acha que, ao colocar uma faixa uma faixa exclusiva de ônibus, você tirou o espaço do automóvel. E aí isso remete, Paulo, a uma questão que eu acho que é um pouco mais profunda, que a gente não tem nem tempo nessa 1 hora de Instagram aqui para abordar, que é a associação da dependência do uso do automóvel com o estilo de vida das classes médias, especialmente na cidade de São Paulo. E essa associação analítica aí, né? Sim, e sociológica muito abordada pelo excelente pesquisador, que para mim é uma das grandes referências nesse Brasil, na área de transporte e da sociologia, que é o Eduardo Vasconcelos, que tem um livro sobre isso, mas fez, acho que a dissertação de mestrado dele sobre isso, se não me engano, ou a doutorado ou mestrado, com foco nessa ligação da dependência das classes médias paulistanas com o uso do automóvel, que vai para muito além, tá certo, da conveniência do carro. Tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com a construção dos subúrbios super ricos, né, da expansão da mancha urbana para esses subúrbios residenciais, onde o carro foi viabilizado em condomínios fechados, com a lógica dos shopping centers, que também, de uma certa forma, tiraram toda a vida que tinha na região central e passaram a criar outros vetores de desenvolvimento, muito sob a lógica do plano de avenidas, que ainda é dos anos 30, que está totalmente focado no transporte individual motorizado. Quer dizer, então, veja que tem uma construção de praticamente um século que viabilizou com que as elites se vissem numa cidade que, naquele momento, se vendia como suficiente para quem quisesse circular de automóvel. E que, a partir dos anos 90,
né, especialmente nos anos 90, essa realidade sucumbiu aos olhos de todo mundo. Foi nos anos 90 que a gente começou que São Paulo começou a explodir os índices de congestionamento. Foi também nesse período que criou-se a lei do rodízio, que depois, na época, o vereador Fábio Feldman, coitado, nunca mais se reelegeu para nada por conta disso, mas foi absolutamente necessária. O irônico da lei do rodízio é que ela é claramente criada para conter a questão da poluição ambiental e ela se torna, no final, para liberar congestionamento, né? A gente mal lembra que ela existe para conter... Para a questão da poluição, das emissões. Ambiental. Mas eu vou ter que prorrogar, então a gente vai ficar 2 horas conversando sobre esse negócio. Não, Paulo, não, podemos. Para mim, eu estou aqui por você. Não, vamos... então, só complementa. E aí tem a questão da política institucional que você falou. Bom, talvez para concluir essa etapa, eu diria que a resistência de certos setores da sociedade às políticas cicloviárias, ao transporte público, à mobilidade ativa, ela remonta a uma questão um pouco mais profunda, tá certo? Que tem a ver com a construção desses setores, especialmente da elite, em São Paulo, mas isso se replica em outras cidades, em outras grandes metrópoles, que a gente, obviamente, tem que vencer em etapas, e vencendo, tá certo? E temos, obviamente, que promover aquilo que o próprio Haddad, na época, chamava da reforma viária, que é você distribuir o espaço público de uma maneira absolutamente mais justa, mais equilibrada, dado que a gente tem um espaço viário que é uma segunda cidade dentro da cidade, para a circulação majoritária de automóveis que locomovem, no caso de São Paulo, apenas 1/3 da população. Então você tem 2/3 da população penalizadas, entre aspas, com uma infraestrutura que a ela não é dada, ela não tem direito ao usufruto pleno dessa infraestrutura. A mesma coisa a área construída da cidade, que no caso de São Paulo é em torno de 25%, que é feita para estacionar os mesmos automóveis, que ocupam para circular uma área enorme e para estarem parados uma outra área enorme, que na cidade de São Paulo é 25% de toda a área construída. Em Los Angeles, que é a cidade mais alucinada do ponto de vista do automóvel, isso chega a 50%. 50% de toda a área construída é para acondicionar automóveis. Eu acho isso, Paulo, como urbanista, eu estou concluindo meu mestrado agora, devo defender nos próximos 2 meses, e acaba que esse é um tema fundamental dentro da minha dissertação e das minhas pesquisas. Uhum. Mas quando você coloca isso, quando você vê os números, quando você verifica como a cidade se estruturou para viabilizar esse modelo, não é um modelo de locomoção, as pessoas acham que o carro é só um modelo de locomoção. No caso da cidade, tem essa questão sociológica do modelo de viabilizar, né, o estilo de vida das classes médias e classes dominantes, mas tem uma forma de estruturação da área da terra urbana, de uma certa forma, porque não só da malha viária, da forma como foram viabilizadas as políticas habitacionais, da forma como foram viabilizadas os equipamentos públicos, como os pobres foram expulsos dos cortiços e da região central para condomínios populares nos bairros mais distantes, como se viabilizou as áreas industriais longe dos bairros onde as elites estavam vivendo, especialmente em São Paulo, Higienópolis, Campos Elíseos, Vila Buarque, que são os primeiros bairros da elite paulistana. Quer dizer, quando você vê que essas foram decisões, não foram acasos, quando ouço pesquisadores mesmo, ou até a imprensa falando, São Paulo cresceu de forma desordenada, caótica, sem planejamento, é uma grande mentira, Paulo. É uma grande mentira. São Paulo escolheu esses modelos que a gente tem hoje. São Paulo escolheu crescer dessa forma. São Paulo tem planos urbanísticos, desde a virada do século XIX para o século XX, que escolheu o modelo de desenvolvimento que São Paulo quis ter. São Paulo, em 1927, essa é uma das histórias mais incríveis. Em 1927, a Light, que era detentora do sistema de bondes e de eletricidade, ela era a única, né, exclusiva, que oferecia a eletricidade
e mantinha o sistema de bondes, em 1927 a Light estava cheia de problemas, ela apresentou um plano de transportes para a cidade chamado de Plano do Futuro, Plano Light, enfim, em 1927, que era de extensão da malha de bondes e de criação de uma malha subterrânea de metrôs. Não se falava em automóvel. A Light não apresentou um plano para viabilizar, era um plano para viabilizar bondes e o metrô. E um pouco de ônibus, mas não era o principal. O que São Paulo optou? São Paulo jogou fora esse plano. Não que ele fosse o melhor plano, mas em comparação com o que tinha naquele momento, era de longe o melhor. São Paulo jogou fora esse plano e abraçou com todas as forças um grupo de engenheiros arquitetos, que naquela época estavam, obviamente, na crista da onda, liderados pelo Prestes Maia, que depois virou prefeito, e que apresentou um plano de avenidas que viabilizou a maneira espraiada que a cidade cresceu, de uma forma a viabilizar a sua metropolização, que era a grande discussão. Então você tinha o grupo que era liderado pelo Anhaya Mello, e também pelo grupo dos ingleses, do pessoal da Light, que queria que a mancha urbana fosse contida. São Paulo não estava crescendo de uma forma absurda, mas ela tinha que crescer de uma maneira que pudesse se viabilizar. E o grupo que venceu essa discussão era um grupo que dizia, não, São Paulo tem que crescer sem limites. A metropolização é inevitável. E isso fez com que a cidade se viabilizasse. Isso lá no embrião, isso eu estou falando em 1927, como eu falei, em 29 apresenta o plano, a partir de 1930 esse plano começa a ser implementado de uma maneira que a cidade crescesse dessa maneira. Então foram escolhas. Então quando você diz, São Paulo cresceu sem planejamento, mentira, foram escolhas. É o programa de radiais e essas grandes avenidas que você menciona, o Prestes Maia, curiosamente, tributa o Prestes Maia numa das avenidas, mas eu não sabia do Anhaya Mello, que era então um opositor que também foi tributado numa enorme avenida radial. Talvez para ser mais justo com ele devia ficar com uma ruazinha pequena, sinuosa, tal. Mas deixa eu... O Anhaya, Paulo, só um parênteses, porque aí vai aparecer que também ele tinha uma visão urbanística que, né, também super ultrapassado que ele defendia nesse sentido, porque ele era muito influenciado pelo modelo do Howard, da cidade jardim, dos subúrbios ingleses. Então ele achava que o melhor modelo, de uma certa forma, era a gente ter na cidade toda núcleos como Jardins, como Pacaembu, que são núcleos exclusivamente residenciais, que obviamente são enclaves super ricos na cidade, de uso, portanto, que não tem diversidade de uso nenhuma, nem de solo e nem de circulação de pessoas, ou seja, também não era um modelo interessante para São Paulo. Ele pensava que a cidade se viabilizaria em núcleos autossuficientes dessas mini cidades dentro de uma única que tivesse cinturão verde em torno delas, conectando, quer dizer, bem a lógica do Howard lá dos subúrbios ingleses. Também era uma utopia, mas uma utopia ultra elitista que, enfim, mas estou dizendo isso porque naquele choque, naquele conflito ali de visão de cidades, imperou a visão de cidade rodoviarista. E aí, depois disso, todos os demais planos foram atualizando esse plano, construindo até que só o Faria Lima, na década de 70, vai finalmente tirar os primeiros metros de linha de metrô, mas a cidade já tinha uma rede de vias expressas, a cidade já estava viabilizada para o automóvel. O que a gente tem de metrô hoje em São Paulo é um pedido de licença para a estrutura viária para viabilizar os automóveis. Não é um sistema parrudo feito de fato para que as pessoas deixem de usar o carro. É uma fração. É uma fração. A gente entrou nessa maravilhosa digressão aí de planejamento urbano e vocês que conhecem bem o Instagram, chega uma hora, entra um relógio com um delay desgraçado. E aí, se a gente... Já estamos nele, não? Não. Ainda demora, tá. demora uns 26 minutos. Mas se eu te cortar é porque caiu. Então vamos seguir aqui mais no nosso core agora. No nosso core. Pós-pandemia ou durante a pandemia, vários países europeus, Paris novamente, Holanda falando de diminuir a produção econômica, privilegiar as áreas de energia limpa e tudo mais. Muita coisa de incentivo tributário ao uso da bicicleta. Eu sei que também está nas 10 medidas de vocês
também tem um projeto de lei do Policy Neto aqui em São Paulo, que virou lei, que não tinha sido regulamentada, também falando disso. Qual é, na sua opinião, a possibilidade da gente ter efetivamente algum avanço nessa pauta? No âmbito municipal, por ser ano eleitoral, além de tudo, eu acho muito difícil, até porque a gente vai entrar num período de restrições a qualquer medida nesse sentido. Então, apesar de eu achar que o Bike SP do vereador Policy Neto parta de uma premissa muito interessante, que é você conseguir deslocar os recursos do transporte público que iriam para pessoas que usam o sistema, ou seja, subsidiando as empresas, você passa a pagar o próprio ciclista. Eu acho uma lógica bem interessante, mas eu acho que nesse momento muito improvável de ser regulamentada por ser ano eleitoral especialmente. Então, mas a gente está falando já de 4 anos sem regulamentação. A mesma ideia, Paulo, pode ser viabilizada com política, com alteração na lei do Vale Transporte no Congresso Nacional, que é uma das propostas que nós fizemos, inclusive já virou projeto de lei através do deputado Hugo Leal, que é do Rio de Janeiro, que pegou as 10 propostas da aliança, uma delas pegou, que é do Vale Transporte, e apresentou já como projeto de lei, que basicamente ele atualiza a lei do Vale Transporte, que é dos anos 70, dizendo que ciclistas que queiram se utilizar da bicicleta, tá certo? Ciclistas trabalhadores de empresas com carteira assinada, que têm direito ao Vale Transporte. Essas pessoas que optarem pela bicicleta, elas, se conseguirmos alterar a lei, elas não perderão o direito ao Vale Transporte. O que significa que porque hoje, pela lei, você não só perde o direito ao Vale Transporte, como você corre o risco, porque o seu empregador pode te demitir por justa causa, por você optar por um meio de transporte, recebendo os recursos para usar outro, o que é um contrassenso. Mas a lei é dos anos 70, então é evidente que isso precisa ser atualizado. E é óbvio que em momento de agora, como a pandemia que nós estamos vivendo, você dar uma opção legal, justa, e que ainda não faça com que o trabalhador e a trabalhadora percam o direito ao Vale Transporte, eu acho que é uma das tendências exatamente para que a gente desafogue o transporte, as aglomerações no transporte público. Então, eu acho que essa é uma das grandes sacadas. Então, está bem na linha do que a lei do Policy Neto aqui em São Paulo indicou. Quanto às questões tributárias, a maioria delas, né, são federais. Então a gente está falando aqui do IPI, de PIS/COFINS, do imposto de importação, da TEC, que é a tarifa externa comum no âmbito do Mercosul. Todos esses tributos, Paulo, nós temos pleitos e propostas para facilitar, reduzir a carga tributária e melhorar o ambiente de negócios para o setor de bicicletas no Brasil. E aí, nesse momento, eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo, o aumento da procura por bicicletas e a necessidade de a gente viabilizar a bicicleta como meio de transporte, especialmente para pessoas de baixa renda, eu acho que essas políticas deveriam ganhar um novo status e uma nova atenção pelo governo federal. Por quê? Porque quanto menor a carga tributária, que hoje em média é de 72,3% sobre o custo de uma bicicleta, então a gente está falando de praticamente o dobro do automóvel, praticamente o dobro da motocicleta. Deve não faz ser sentido mais que cigarro, né? Não sei quanto é cigarro. Não é mais do que cigarro, não é mais que cigarro, na somatória dos tributos. Mas, por exemplo, a bicicleta elétrica tem a tributação de um IPI de 35%, que é mais do que bebida alcoólica, é mais do que fogos de artifício. Então, não faz sentido. Então, mas aí entra uma lógica, Paulo, que nós defendemos e que tem ganhado, de uma certa forma, eco no Congresso Nacional, que é a lógica progressiva da carga tributária, não apenas na lógica da pessoa física, que é quem ganha mais paga proporcionalmente mais, que é absolutamente justo, mas inclusive na lógica de bens e produtos. Quer dizer, os bens de processos industriais e de finalidades que estão aliados ao combate às mudanças climáticas e à economia verde,
esses devem ter uma tributação diferente daqueles que contribuem para as mudanças climáticas, poluem e causam males à saúde. Então, essa lógica progressiva do tributo, pela questão da contribuição de cada um deles para a sociedade, ela tem que imperar. Hoje, exatamente, não dá para um automóvel, ainda que gere muito emprego, que é outra discussão que deve ser feita, ainda que o setor industrial de montagem de automóveis seja importante, não dá para a economia e para os empregos, não dá para sustentar uma economia baseada no petróleo, no consumo de petróleo e na circulação de automóveis. Não dá do ponto de vista urbanístico, não dá do ponto de vista da mobilidade urbana e não dá do ponto de vista econômico. O carro é uma deseconomia. A gente fica dependente, não são empregos limpos, não é uma economia limpa. Então, a gente precisa conseguir sair desse... Eu acho que nós estamos viciados numa questão, e o setor de bicicletas, por não ter talvez a força do poder econômico como outros setores têm, porque nós não temos o tamanho de uma indústria automobilística, não temos o tamanho dos grandes bancos, a gente acaba que também não tem uma capacidade talvez de pressão como outros setores têm. Mas a gente tem do nosso lado toda a narrativa, todo o discurso, todos os benefícios, todas as externalidades. E isso, em algum momento, tem que prevalecer. É uma discussão absolutamente contemporânea e as pressões estão muito fortes hoje, estão chegando no Brasil. Eu não vou ficar aqui arrolando quantas coisas já foram feitas recentemente para que nós, de alguma forma, olhássemos com mais atenção para o meio ambiente no Brasil. Só vou citar um que é quase, está virando anedótico até. Larry Fink, que é o CEO e chairman da BlackRock, maior fundo de investimentos do mundo, vem alertando anualmente aos seus investidores que só vai colocar dinheiro em empresas que privilegiem o ESG, Environment Social Governance. Ou seja, quer dizer, essa questão uma hora vai chegar pela própria pressão econômica. Santander, Bradesco começaram a discutir isso. Então, chega a ser um paradoxo que essas coisas ainda não tenham avançado como a gente imaginava. Mas eu queria colocar uma outra questão. A questão do surgimento dessa classe laboral, do entregador de delivery, muitos deles de bicicleta. Que componente colocou em toda essa discussão? É um fenômeno de 2019 para cá, Paulo. Os aplicativos liberaram o acesso de ciclistas para entregas a partir de janeiro, em torno de janeiro de 2019. Quando a gente faz o monitoramento da ciclovia da Faria Lima todo junho de todo ano. Quando a gente faz a pesquisa em junho de 2019 e descobre que aumentou em 5,4 vezes o número de ciclistas com mochilinha térmica nas costas, a gente descobriu que tinha um fenômeno ali acontecendo. E a partir daquele momento, a gente resolveu fazer uma investigação um pouco mais profunda, e em agosto daquele mesmo ano, ou seja, quase um ano atrás, exatamente um ano atrás, a gente lança a primeira pesquisa de perfil dos ciclistas entregadores de aplicativos. Uma pesquisa que a gente entrevistou quase 300 ciclistas na rua, no intervalo das entregas, para entender, né, quer dizer, quanto eles ganham, quanto eles se dedicam ao aplicativo, se eles compraram bicicleta ou não compraram bicicleta, quanto eles investem para a manutenção daquele meio de transporte, como eles se definem, raça, cor da pele, tudo, enfim, gênero, enfim, tudo aquilo que uma pesquisa de perfil tem que abordar. E a gente descobriu, por essa pesquisa, que a gente tem, por um lado, uma atividade econômica importantíssima que deve ser viabilizada através das entregas, e a bicicleta, como a gente já falou aqui, e não vou aqui repetir, mas ela é o melhor, além de mais eficiente, o mais limpo meio para viabilizar essas entregas. Ao mesmo tempo, se revelou uma condição complexa e absolutamente degradante desses entregadores na sua relação com os seus empregadores. Ainda que nessa economia fluida, nesse novo modelo econômico que eles estão defendendo,
eles não se dizem responsáveis por aquilo, porque eles, enfim, mas a gente sabe que eu acho que no médio prazo isso vai se resolver, mas infelizmente a gente ainda tem uma discussão que precisa ser separada. Uma coisa são as entregas em bicicleta, que são incríveis, que a gente tem diversos modelos, e aqui, Paulo, eu vou dizer, os aplicativos, eles começaram em 2019, mas as entregas por bicicleta, elas datam do mesmo período de invenção da bicicleta. A bicicleta foi inventada, já começou a ter entregas de bicicleta. O sistema postal inglês foi responsável por um dos principais avanços no design, no layout da bicicleta na metade do século XIX. Ou seja, o uso de bicicletas para logística, para entregas, para os sistemas postais, é secular. Tá certo? Então, começar por aí. Então, quando a gente fala de entregas por bicicleta e logo pensa os aplicativos, a gente está cometendo um equívoco histórico secular. Segundo, tem modelos que se viabilizam através de subcentros, que são incríveis, que dos comércios entregam na casa das pessoas de bicicleta e que movimentam uma economia local importantíssima. E eu vou dar dois dados importantes. Só em Copacabana, que é um bairro de 4 km², na zona sul do Rio de Janeiro, são feitas mais de 11 mil entregas de bicicleta dentro daquele bairro, que saem das farmácias, saem das lojas de colchão, dos distribuidores de água, saem de bicicletas e triciclos e entregam no mesmo bairro essas mercadorias. E não passa por aplicativos. Aqui no Bom Retiro, no centro de São Paulo, são feitas 2.349 entregas por dia de bicicletas e triciclos que também não passam pelos aplicativos. Tem empresas como a Schindler, como a Porto Seguro, como a Claro, a Nextel, que usam da bicicleta para levar o seu serviço à população. Os seus trabalhadores que vão prestar o serviço usam. Então eles não estão indo de bicicleta ao trabalho, eles estão usando a bicicleta para levar o seu trabalho. E a gente considera isso também uma parte da ciclologística. Então, isso eu quero dizer, Paulo, para que a gente não contamine a grande discussão das entregas em bicicleta pela precarização e condição absolutamente inadequada que precisa ser resolvida da relação entre os entregadores com os aplicativos, que é um modelo de negócios que, no meu entendimento, já nasceu para ser colocado em xeque e em algum momento isso vai ter que ser solucionado, seja legalmente ou seja pela mão invisível do mercado, como o povo costuma defender. Então, falar não. Falamos de política tributária e das ações institucionais da Aliança Bike. Eu queria te perguntar o seguinte: o fato da maior empresa brasileira, que hoje não é mais brasileira, mas certamente a mais simbólica da história da bicicleta no Brasil, que é a Caloi, hoje Cannondale, né? Cannondale não, Grupo Dorel. Da canadense, que hoje fabrica a Caloi. Não ser brasileira enfraquece a união de vocês? Enfraquece o setor? Puxa, Paulo, obviamente que não, tá certo? Eu acho que é uma característica do momento da economia global que nós estamos vivendo, não é? De você ter conglomerados, eu acho que adquirindo, incorporando nos seus portfólios diversas empresas. A gente vê isso no mercado de e-commerce, a gente vê isso em todos os setores, tá certo? Então, o setor de bicicletas, ele não está isento disso. Então, eu não acho que ele coloque em xeque o setor de bicicletas, tampouco o uso de bicicletas, tá certo? E, muitas vezes, o recurso de um grande grupo global é capaz de impulsionar investimentos naquele país e tudo mais, coisa que, muitas vezes, numa lógica familiar ou tradicional, você não consegue. A Caloi é talvez um exemplo disso. Ela estava para ser fechada, ela estava em processo complicado financeiro. Não vou dizer que ela virou, não sei detalhes da empresa, mas eu sei que ela se reergueu, e hoje ela é uma empresa importante dentro de um grupo global muito importante, tá certo? Então, eu não acho que isso coloque em xeque o nosso setor, mas a gente tem que, e eu faço esse papel de ponderação, Paulo, importante, eu acho que a gente tem que ter um olhar para essa característica da economia e também um olhar crítico e um olhar de aceitação e um olhar de ver
os potenciais que essa característica tem, mas de também valorizar a outra parte, que são os pequenos, os locais, os regionais, as pequenas, né? Porque o Brasil tem, poucos sabem, o Brasil tem mais de 300 unidades fabris espalhadas em todo o território nacional. A gente tem fábrica de montagem de bicicleta, de fabricação de componentes em praticamente todos os estados brasileiros. E se você perguntar para as pessoas na rua, citarem 10 marcas brasileiras de bicicletas, elas vão ter dificuldade. Então a gente tem um mercado pulverizado, um mercado que atende muitas vezes apenas localmente e que é muito importante e que precisa ser valorizado e precisa continuar existindo. Mas também existe uma tendência, Paulo, de uma certa forma, de até do governo não enxergar essa parte do mercado e acabar que muitas políticas, especialmente tributárias, elas vão exatamente inviabilizando esses negócios menores, familiares, locais. E a gente, como aliança, tem um olhar muito especial para essas empresas e tem crescido a participação delas dentro da própria aliança, exatamente para que a gente consiga sempre olhar o mercado de bicicletas no Brasil com a complexidade do país continental que somos, para que a gente não fique na disputa entre estados, entre regiões, entre setores, dentro do próprio setor de bicicletas, sempre olhando de uma forma global, sempre olhando para o interesse público e sempre olhando para aqueles que a gente mais quer, que são os usuários, que é mais pessoas usando bicicleta. Como é que a gente permite, tá certo? E eu não acho que grandes concentrações, né, como muitos defendem, que o setor se resuma a pouquíssimas empresas, que a gente conte em uma só mão. Eu, Daniel Gucci, não estou falando nem como aliança, porque essa não é uma discussão que nós fizemos institucionalmente. Eu, Daniel Gucci, trabalhando no setor, investigando, entendendo ele, eu não acho que esse é o futuro do setor, de qualquer setor. Eu não acho que há grandes concentrações acumuladas. Eu acho que, por causa da bicicleta, você perde, Paulo, aquilo que a bicicleta tem de mais bonito, que é entender demandas locais, solucionar demandas locais, produzir um veículo, um produto que atenda a uma demanda específica. Se nós tivermos poucas empresas e com uma lógica pasteurizada, acaba inclusive que a gente perde diversidade de modelos, diversidade de tipos de materiais, tá certo? E até de descentralizar a oferta e a oportunidade de trabalho que acontece hoje em muitos lugares. Como eu citei várias empresas aqui no começo da nossa conversa, que geram empregos localmente. O setor varejista, que é o maior setor, que é a principal área do nosso setor que mais emprega, o setor varejista emprega formalmente 15 mil pessoas no Brasil, empregos diretos, que dirá indiretos em toda a cadeia. O setor industrial, que também é importante, gera em torno de 8.500 empregos diretos, em torno de metade do que gera o setor varejista. Então a gente tem que compreender que a bicicleta pulverizada e em todos os estados como nós queremos, ela gera emprego local, ela atende demandas locais, eu acho que ela tem que sobreviver e o Brasil continua com essa característica. As empresas familiares, locais, elas são resilientes e eu espero que a gente consiga dar melhores condições para que elas continuem produzindo as bicicletas que produzem e cresçam na medida que a demanda por bicicletas está crescendo também. Para endossar essa tua hipótese aí de que as grandes corporações de alguma forma não fazem bem para o sistema como um todo, até scholars americanos, economistas hoje, como o Nassim Taleb, que é o cara que cunhou a hipótese lá do cisne negro, né? Coisas que acontecem inevitáveis, mas que você tem que se proteger a elas, acha que quanto mais corporação, mais próximo do risco sistêmico de todo o mercado financeiro, todo o mercado de capitais. Então, em 2008, estava a quebra nos Estados Unidos, apesar de ser relacionado com o subprime, estava um pouco nesse aspecto. Mas isso é uma digressão, não é o caso aqui. Queria te perguntar uma coisa, ainda nessa linha meio advogado do diabo. Temos uma ciclovia enorme na Marginal Pinheiros, que por razões que a razão desconhece, é interrompida de tempos em tempos, como agora. Prolongamentos que são divulgados alegremente não são feitos, como aquela famosa passagem para a USP.
o que eu queria te perguntar é o seguinte: ela é muito usada, ou quase toda usada, por gente que treina, que pedala em muita velocidade. Eu queria saber o que você acha disso, se essas pessoas, se é conveniente que o cara que usa aquilo como ciclovia para o trabalho tem que repartir efetivamente aquela via com os caras que descem o cacete no pedal. Paulo, a gente ali é o exemplo, eu acho que mais cristalino da ausência de oferta de espaços para o ciclismo esportivo na cidade de São Paulo, para o ciclismo de estrada, para treino. Não dá para você criticar os pelotões e as pessoas que querem viabilizar o seu treino, tá certo? Assim como também não dá, obviamente, para expulsar quem usa aquela estrutura como meio de transporte. O que aconteceu lá foi, primeiro, uma péssima infraestrutura desconectada com a cidade, ou seja, todas as promessas de boas conexões dela não foram cumpridas, a maior parte delas. As poucas que foram cumpridas, tá certo? Viabilizam o pouco de pessoas que usam como meio de transporte, mas todas as interrupções que foram feitas acabaram também por reduzir muito o uso dessa estrutura como meio de transporte. O fechamento da USP, ou não é totalmente fechamento, mas todas as restrições que a USP acabou aprovando, reduzindo totalmente o ciclismo esportivo dentro do campus, fez com que as pessoas migrassem para alguma outra opção. Qual opção a gente tem na cidade de São Paulo, segura, de alguma forma confortável e com uma quilometragem razoável para fazer esses treinos? Só ciclovia e as estradas, que colocam muito em risco, né? Bandeirantes, Fernão Dias, Dutra e outras. Super arriscado. Então, São Paulo precisa, e a gente criou... Aí, Paulo, esse é um trabalho que a Aliança faz. Nós criamos um grupo de trabalho junto à Secretaria de Esportes do município, junto à SEMI, exatamente para solucionar isso. A gente tentou se colocar junto à USP para tentar também minimizar, e a USP foi irredutível. E junto à SEMI, a principal demanda desde o início foi: vamos ampliar a oferta de espaços para treino. Uma das opções, Paulo, posso aqui citar, que sempre foi discutida, é a gente conseguir dar condições em grandes avenidas para criar aquilo que tem no Aterro do Flamengo, que tem em Salvador e tem em Recife, que em determinados horários aquela via ela fica completamente aberta para quem quiser usar a bicicleta para treino e para os pelotões fluírem. Isso pode ser feito nas expressas das marginais, isso pode ser feito nas grandes avenidas de conexões das regiões, pode ser descentralizado para que ciclistas de pelotões e de grupos de ciclismo da Zona Leste façam esse treino lá em avenidas na Zona Leste, para que eles não tenham que vir até a ciclovia do Rio Pinheiros e por aí vai. Então, o que existe ali não pode ser... a gente não pode criminalizar nenhuma das partes, porque o que existe ali é uma condição pela ausência de políticas públicas para treino, para o ciclismo de treino em São Paulo. Daniel, e, infelizmente, a cidade não viabilizou essas estruturas para as pessoas usarem como treino. Esse é um dos maiores gargalos. Isso tem impacto direto na quantidade de pessoas que, infelizmente, o mountain bike no Brasil está crescendo de uma maneira exponencial, incrível, e o ciclismo de estrada, infelizmente, está com freio de mão puxado, está com o freio de mão puxado, é muito, muito do automóvel, né? Mas está com... o breque. O breque tá... E tá com o freio de mão ali. Ô, Daniel, enfim, manopla puxada. Entrou o reloginho aqui, a gente tem 1 minuto. Eu tinha feito 18 perguntas na minha pauta, acho que eu te fiz 4. Mas, para finalizar, turismo cicloviário. O Brasil não é um país de turismo cicloviário, apesar do enorme potencial para isso. O que vocês... é uma questão que preocupa vocês? O que pode ser feito? Cicloturismo é uma das joias do Brasil. O Brasil precisa abraçar com todas as forças. O Brasil tem 24 roteiros cicloturísticos mapeados, sinalizados. É muito pouco para o tamanho do país. A gente precisa de mais roteiros sinalizados, mais estrutura, mais redes de governança local, consórcios de municípios que viabilizem estrutura, recursos para os roteiros de cicloturismo acontecerem. E a gente precisa de números também. A gente não tem monitoramento dessas rotas para saber quantos cicloturistas e tudo mais. Então são muitos gargalos e a gente tem feito algum trabalho para conseguir avançar nisso. Eita, vai cair!